Tome muito cuidado com a doação em vida com reserva de usufruto e o testamento. Olha só, meu nome é Bruno Couto Rocha, eu sou advogado, especialista em planejamento patrimonial da família. Sou membro diamante do Time Hold Brasil, o maior time de advogados no Brasil dedicados a levar informação para a família, a levar educação patrimonial para a família. E eu estou aqui para dividir a minha experiência com você, para que você possa entender o porquê não fazer um testamento ou não fazer uma doação em vida com reserva de usufruto, ou ao menos entender como funciona para poder aí sim tomar a sua decisão. Olha só, deixa eu te contar um caso aqui. Certa vez, uma família fez um testamento. O pai, ele fez um testamento deixando um apartamento para um filho e o outro para o outro filho. Ok? Esse pai era solteiro e deixou esse apartamento. Um dos filhos, inclusive, morava com o pai em um apartamento e o outro filho já morava no apartamento. E ele deixou esse testamento basicamente descrevendo o que já era a situação real ali. Só que olha só, quando esse pai não estava mais aqui, quando ele veio a falecer, coube aos filhos, mesmo tendo o testamento, fazer o inventário desse patrimônio, para aí sim poder passar esse patrimônio para efetivo controle deles. Só que o que aconteceu? Eles não sabiam que esse inventário era tão caro, que ele ia levar uma grande parte do patrimônio. E ao fazer esse inventário, perceberam que teriam que vender um dos bens para poder fazer o inventário. E aí começou o grande problema, pois afinal a pergunta era: qual bem seria vendido? Qual dos apartamentos eles iriam dispor para poder fazer o inventário? Qual filho ia perder ali o apartamento onde morava? E isso em meio a um luto muito forte, porque esse pai era aquele que controlava a família, que ajudava todo mundo, que organizava as coisas. Então, dentro desse grande turbilhão emocional, começou essa pequena discussão: como vamos pagar o inventário e qual bem será vendido? E essa pequena discussão se elevou para outra e para outra, até o ponto de um dos filhos questionar o testamento, tudo por causa da diferença de valor entre o patrimônio lá que o pai residia e o outro apartamento. E aí os filhos começaram a questionar até mesmo o testamento e a sanidade mental do pai quando fez o testamento. Olha que absurdo esse caso que a gente teve aqui no escritório, teve que enfrentar para poder resolver um inventário. E eu quero te contar outro caso também, esse sobre doação em vida. Aqui no escritório, nós pegamos um caso uma vez que era o seguinte: um senhor aqui, para quem é de Belo Horizonte, vai conhecer um bairro aqui em Belo Horizonte, que é o bairro Santo Antônio, que fica na Zona Sul. Tinha um senhor que tinha muitas casas ali no Santo Antônio, muitas mesmo. E era um senhor até com um pensamento muito à frente, porque há anos ele fez a doação em vida dessas casas, com reserva de usufruto, para os 3 filhos. Há anos. E tudo bem, ele alugava as casas e estava tudo certo. Até que chegou um momento que uma das casas teve uma proposta muito pesada de uma construtora para poder fazer um prédio. Era um negócio da China. A família ia ganhar muito dinheiro com esse negócio por causa dos apartamentos que iria receber. E a construtora queria a casa com o lote, ia demolir, fazer tudo. E o pai e a mãe, que tinham feito a doação, queriam fazer essa venda, essa permuta com a construtora. E até mesmo os filhos também queriam. Mas um dos filhos estava passando por um divórcio que não era muito amigável. E aí a esposa, na época, decidiu não assinar essa permuta, não assinar essa venda para a construtora em troca desses apartamentos. E aí acabou. A família perdeu o negócio porque na doação em vida você perde o controle sobre o patrimônio. Se precisar vender, são os filhos que assinam e os cônjuges dos filhos que assinam. No caso aqui no escritório, nós entramos com uma ação judicial para suprir a assinatura dessa ex-esposa ou esposa, que eles ainda estavam divorciando, para poder fazer o negócio. E apesar de ter feito tudo com muita agilidade, com liminar na justiça,
a família perdeu o negócio, porque pela demora, a construtora pegou uma casa 2 ruas acima, que tinha a mesma característica e estava pronta para ser vendida. Então a família perdeu um grande negócio, tudo por causa da doação em vida. E sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje. E esses são apenas alguns casos em que essas chamadas ferramentas de planejamento patrimonial da família simplesmente não resolvem o problema ou às vezes até complicam ao invés de ajudar. Então, para você entender se vale a pena para você fazer um testamento, fazer uma doação de bens em vida, é muito importante entender algumas coisas, ter alguns conceitos. Primeiro deles, o que é testamento e o que é doação em vida com reserva de usufruto. Segundo deles, o que estes institutos efetivamente resolvem. Terceiro, quais os custos envolvidos em uma doação em vida com reserva de usufruto e em um testamento. Quarto, quais são os efeitos da doação em vida e do testamento, principalmente os efeitos enquanto os pais ainda estiverem vivos, ou os donos do patrimônio, para os filhos ou para os herdeiros, enquanto eles estiverem vivos, e para os pais, e ao mesmo tempo, quais são esses efeitos quando os pais não estiverem mais aqui. É importante entender esses 4 pontos antes de você decidir fazer uma doação em vida, ou fazer um testamento, ou até mesmo pensar em fazer algo diferente, algo mais inovador, algo que se trate de planejamento patrimonial da família, mas isso nós vamos falar mais um pouquinho na frente. Olha só, número 1, o que é testamento e o que é doação em vida com reserva de usufruto? Testamento é aquela declaração de última vontade, aquela declaração que você vai fazer de forma formal no cartório. Aí tem as formalidades para se fazer o testamento, não quero entrar nisso aqui hoje. E tem outros vídeos aqui no canal, se você quiser pode ir lá no canal, aproveita, já curte esse vídeo, e se quiser pausar aqui e ir lá no canal, a gente vai ter um vídeo falando só sobre o testamento. Mas o testamento é a declaração de última vontade que você deixa para os seus herdeiros, falando a divisão do seu patrimônio. Já a doação em vida é o contrato por meio da qual uma pessoa transfere para outra um direito, um bem ou uma vantagem de forma gratuita. E mais, quando você reserva o usufruto nessa transferência desse bem, você fica para si com o direito de usar e gozar desse patrimônio. Esses são os únicos direitos que são reservados com o usufruto. Você não mantém o total controle sobre o patrimônio. Isso é a doação em vida e isso é o testamento. Ou seja, testamento é apenas uma manifestação de vontade que vai gerar efeitos somente após a sua morte, após você não estiver mais aqui. Enquanto que a doação em vida é a transferência dos poderes sobre aquele patrimônio ou aquele bem para um terceiro de forma gratuita. Mas efetivamente, o que esses dois institutos resolvem? Qual que é a função deles? Por que fazer um ou fazer outro ou não fazer nenhum deles? Olha só, vamos começar pelo testamento. E aí eu quero deixar uma coisa muito clara. E se você não aprender nada nesse vídeo, só entender isso que eu vou te falar aqui agora, eu já estou feliz. Testamento não evita o inventário. Se você fizer um testamento, os seus filhos ou herdeiros vão ter que passar pelo inventário de qualquer maneira. E mais, o inventário vai ficar um pouco mais complicado, mas eu vou falar isso quando eu estiver falando dos efeitos do testamento. Então assiste esse vídeo aqui até o final. O testamento, o único efeito dele é permitir que você, ali por escrito, deixe o patrimônio da maneira que você quiser deixar organizada lá no futuro, para os seus filhos, ou até mesmo parte para um terceiro. Mas ao mesmo tempo, o testamento não resolve brigas em inventário, muito pelo contrário. A prática nos diz que o testamento gera mais brigas do que resolve o problema. Então, o testamento não evita o inventário. Fique com essa informação, ele não vai resolver o problema. Já a doação em vida,
com reserva de usufruto, essa sim, se você fizer a doação, como você já transferiu ali de forma gratuita a propriedade do bem, o seu filho não vai precisar fazer o inventário. Mas ao mesmo tempo que ela resolve esse problema do inventário, que ela evita que ele aconteça, ela cria um outro problema, porque você, que é o dono do patrimônio e fez a doação em vida, perde o controle sobre o seu patrimônio. Lembra do caso que eu falei? Para vender o patrimônio, para fazer uma permuta, precisou da assinatura dos filhos e dos cônjuges dos filhos. E é isso mesmo, se você fizer a doação em vida, você não vai poder fazer o que quiser com o patrimônio. Se reservar o usufruto, vai poder gozar e usar desse patrimônio. Fora isso, se precisar dar em fiança, precisar fazer um financiamento com esse imóvel, se precisar vender, você não vai poder fazer isso sem a autorização dos seus filhos, da sua nora e do seu genro. Outra coisa que a doação em vida não resolve é a organização patrimonial. Por quê? Porque você pode até doar um bem para um filho, outro bem para outro filho, mas esses filhos vão poder questionar essas doações no futuro quando você não estiver mais aqui, dependendo da forma que foi feita. Então não vai organizar o patrimônio e muito menos gerar uma proteção patrimonial para os seus filhos. E sabe outra coisa, e essa é a mais importante, que a doação em vida com reserva de usufruto não resolve? Os custos do inventário. Sabe por quê? Realmente não vai ter o inventário no futuro, mas os custos da doação hoje são exatamente os mesmos para se fazer o inventário. E aí a gente já começa a falar um pouco dos custos dessas ferramentas, do testamento e da doação em vida. E eu vou começar com a doação em vida. Por quê? É importantíssimo você entender que a doação em vida já não é a mesma que era há 20 anos atrás. Hoje, se você fizer uma doação em vida, os custos vão ser exatamente os mesmos que o inventário. Você vai pagar exatamente a mesma taxa no cartório de notas, o mesmo valor no cartório de registro de imóveis e o mesmo valor de imposto. O imposto sobre herança e doação é o mesmo. Então, se você fizer a doação hoje, o imposto vai ser o mesmo. Claro, se tiver um aumento desse imposto no futuro, aí sim, lá na frente ficaria mais caro. Mas hoje, sem qualquer benefício econômico, além de ter que pagar uma taxa, alguns valores para poder reservar esse usufruto, se assim você quiser. Então, a doação em vida ela não tem qualquer benefício econômico para a família. Você não paga menos do que pagaria se estivesse acontecendo no inventário. E isso não faz sentido, você fazer um planejamento patrimonial da família sem ter pelo menos algum benefício econômico. E por que eu falo que a doação em vida mudou? Porque antigamente, quando as pessoas faziam a doação em vida, os valores dos imóveis eram aqueles que estavam declarados na declaração de imposto de renda ou que constavam no IPTU, e o Estado aceitava esses valores. Hoje não tem mais isso. Se você fizer a doação do seu imóvel, a avaliação para fins de imposto vai ser o valor de mercado desse patrimônio. Pensa aí com você, se você fosse vender esse imóvel, quanto que ele valeria? É sobre esse valor que vai incidir o imposto sobre a doação, ou o chamado ITCD. E é por isso que você tem que tomar muito cuidado com a doação, porque ela não te traz um benefício econômico. Já em relação ao testamento, o custo do testamento, para mim, é um dos mais caros que existem. Não faz sentido você pagar R$1 para fazer uma coisa que não vai resolver nada, sendo que você pode pagar que seja 100 para resolver o problema e aí sim ter benefício econômico com isso. O que eu quero dizer com isso? O testamento, apesar de ser um instituto muito barato, e você quer precisar de advogado, você pode ir no cartório e fazer um testamento, você não resolve o problema, você não evita nenhum custo. Aliás, já te disse uma vez, o efeito do testamento é complicar o inventário, deixar o inventário ainda mais caro. Então, o testamento tem o maior custo que existe, porque ele não resolve nada e você ainda tem que desembolsar o valor para não resolver nada. E isso simplesmente não faz sentido.
Sobre os efeitos do testamento e da doação em vida com reserva de usufruto, é muito importante dividir esses efeitos em três: para os pais ainda vivos, para os filhos ou herdeiros enquanto os pais ainda estiverem vivos e para os filhos ou herdeiros quando os pais não estiverem mais aqui. Então vamos começar pelo testamento. Qual que é o efeito do testamento para os pais enquanto eles ainda estiverem aqui? Se você fizer o testamento, qual que é o efeito para você? Nenhum. Não faz diferença para você em vida o testamento já ter sido feito. Você continua com os bens em seu nome, sem qualquer tipo de proteção extra, e continua também com o patrimônio ali em seu nome, podendo organizar o controle total desse patrimônio. Já na doação em vida com reserva de usufruto, já temos uma mudança, um efeito para os pais que eu considero até mesmo indesejado, que é a perda do controle total sobre o patrimônio. Se você fizer uma doação em vida com reserva de usufruto para os seus filhos ou para os seus herdeiros, você vai perder o controle sobre o patrimônio. Ah, você vai reservar o usufruto e poder usar aquele imóvel. Beleza, ótimo. Mas se você precisar vender, como eu já disse, você vai precisar da assinatura dos seus filhos e do seu genro e da sua nora. Então esse é o principal efeito da doação em vida para você. E deixa eu te contar uma coisa, se o planejamento patrimonial da família está tirando poder sobre os bens, o planejamento está errado. E quanto aos filhos, qual é o efeito desses institutos para os filhos enquanto os pais ainda estiverem vivos? Primeiro, o testamento, e mais uma vez, como eu já disse, o testamento não resolve nada. E ao mesmo tempo ele também não gera efeito nenhum enquanto os pais estiverem vivos. Então para os filhos, esse testamento não tem sequer qualquer efeito. Aliás, eles sequer precisam saber da existência desse testamento enquanto os pais ainda estiverem vivos. Claro, muito importante, se você fizer um testamento, avise, porque senão eles vão ter que pesquisar cartório por cartório para achar esse testamento. Ficaria muito mais difícil o inventário, que já vai estar difícil por causa do testamento. Em relação à doação em vida, aí sim, você já tem alguns efeitos para os filhos, mesmo os pais estando vivos. Olha só, o principal efeito é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. É que o seu filho ou o seu herdeiro passa a ser proprietário de um bem imóvel. Ele passa a ser dono de um bem imóvel. E passar a ser dono de um bem imóvel tem algumas repercussões para ele. Por exemplo, algumas cidades têm um desconto de ITBI na compra do primeiro imóvel. E o seu filho não vai ter esse incentivo, esse benefício, por exemplo. Além disso, existe a perda daqueles bens chamados bens de família. Se o seu filho já tem um imóvel, se era apenas um imóvel, ele tinha uma proteção que era chamada bem de família. Esse bem não podia ser penhorado na justiça. Essa proteção se perde porque ele passa a ter mais de um bem imóvel em seu nome, por causa dessa doação que você fez. Aí tem outros efeitos, por exemplo, para o usufruto, se for estiver fazendo uma aquisição originária através de usufruto, ele perde parte desse direito também por já ter imóvel em seu nome. E a principal questão é que esse patrimônio que você doou, dependendo da forma que foi feita, vai comunicar no regime de casamento do seu filho. Ou seja, se seu filho se separar, sua nora ou seu genro terão direito à metade do seu patrimônio. E esse é um efeito para ele receber, ao receber esse patrimônio, sem qualquer tipo de proteção que lhe daria uma garantia de que esse bem continuaria para a família. E por fim, qual é o efeito desses institutos após o falecimento dos pais, quando os pais não estiverem mais aqui? Qual seria o efeito desses institutos? Vamos começar pelo testamento, porque agora sim o testamento gera alguns efeitos. O problema é que não são efeitos positivos. Como eu já te disse, o testamento ele não evita o inventário, ele complica o inventário. Se quando você não estiver mais aqui, você tiver feito um testamento, os seus filhos, antes de fazer o inventário, vão ter que fazer uma ação de abertura e homologação desse testamento. Antes de começar o inventário, tem que se fazer uma ação judicial para que não só o juiz opine sobre a sua última vontade,
mas também o Ministério Público. E somente depois de homologado esse testamento é que vai poder seguir para inventário. E mais, esse inventário não vai poder ser extrajudicial, ele só vai poder ser feito na justiça, complicando ainda mais o término desse procedimento, porque no inventário extrajudicial a gente consegue agilizar algumas coisas. Já no judicial você vai depender do poder judiciário, que a gente sabe aqui no Brasil não é dos mais rápidos, por assim dizer, não é? Vamos lá para a doação em vida. Essa sim, quando os pais não estiverem mais aqui, o efeito é que os filhos já são donos daquele patrimônio, então não vai precisar fazer o inventário daquele patrimônio. Só que isso sem qualquer organização patrimonial, sem qualquer proteção para os filhos e para o patrimônio, podendo comunicar no regime de casamento dos filhos, a depender da forma que foi feita essa doação, ok? Vai evitar o inventário? Vai. Mas além de ter pago o valor, que já era o mesmo custo do inventário, não tem qualquer proteção ou qualquer organização patrimonial nessa situação em que foi feita a doação em vida com reserva de usufruto. Conclusão: nenhum desses institutos atendem 100% o objetivo das famílias de evitar o inventário, ou seja, garantir que os seus filhos ou seus herdeiros recebam o patrimônio de forma automática quando você não estiver mais aqui, sem que você perca o controle do patrimônio em vida. Olha só, a doação, você vai perder o controle do patrimônio. E o testamento simplesmente não resolve nada, continua tendo que fazer o inventário. E mais, nenhum desses institutos vai te trazer um benefício econômico na criação desse instituto. A doação em vida, como eu disse, tem hoje os mesmos custos do inventário envolvido. E o testamento, apesar de ter um custo baixinho, simplesmente não resolve nada. Então é extremamente caro para a família isso. Mas se esses institutos não resolvem o problema, não te trazem esses benefícios, como que os bilionários, os políticos, os empresários já fazem uma organização patrimonial há décadas com esses benefícios? Por que eles conseguem fazer essa organização com esses benefícios? É isso que eu vou te mostrar no nosso próximo seminário sobre planejamento patrimonial da família, que se você clicar aqui em cima, num dos vídeos que está aparecendo aqui na tela, você já vai ser remetido para o primeiro dia do seminário. É só você ativar o sininho e garantir para não perder. E se você não está inscrito no seminário, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você se inscrever e garantir que não vai perder essa oportunidade de entender uma forma diferente de organizar o seu patrimônio, uma forma mais eficaz que vai trazer benefício econômico para a sua família e garantir que você não perca o controle sobre esse patrimônio. Um forte abraço e eu te vejo lá.